Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meu amigo ouvinte, seja bem-vindo ao nosso programa Revista AGECOM, em parceria com a Agência de Comunicação Júnior. Você está ligado na Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. E aqui você fica por dentro de todas as informações, de eventos e do seu campus. Revista AGECOM, o seu espaço diário de informação. Apresentado por você, meu amigo Pedro Henrique. E por você, minha amiga Tainara Carvalho. Meu caro amigo ouvinte, estamos começando hoje o nosso programa. Teremos os quadros Informe AGECOM, com notícias da Faculdade, Teresina e do Brasil. O quadro Política é a Saída, com o Carlos Santos e o professor Josimar Silva. Também temos um quadro novinho, o AGEConto, e você vai conhecer um pouco sobre as cidades do Piauí com o quadro Roteiro de Viagem. Então fique ligado que agora entraremos com nossas informações. Vamos iniciar falando de ENAD. Você sabe o que é o ENAD? É a avaliação do rendimento dos concluintes de alguns cursos de graduação. Os cursos da Estácio Teresina que participarão do ENAD 2022 são jornalismo, ciências contábeis, administração, recursos humanos, direito, psicologia e publicidade e propaganda. Pensando sempre no melhor para seus alunos, a Estácio criou um cronograma de atendimento realizado pelo Focal ENAD da unidade. A prova do ENAD acontecerá no dia 27 de novembro de 2022. Meu caro ouvinte, a Faculdade Estácio Teresina está realizando um cadastramento biométrico para o uso das catracas. O cadastro começou nessa última terça-feira e continua até o dia 30 de setembro. Tainara, você já fez o seu registro biométrico? Já fiz sim, tá tudo ok. Não vou ser barrada na portaria. Coisa boa. Então, Pedro, a gente vem acompanhando há algumas semanas os protestos do pessoal da enfermagem, né? Isso mesmo. Os profissionais da enfermagem do Piauí protestaram em frente ao HGV, o Hospital Getúlio Vargas, na última terça-feira. O protesto se deu contra a suspensão da lei que criou o piso salarial da categoria. E, segundo os representantes, outros 18 municípios piauienses também protestaram. Pedro, uma curiosidade. Você sabia que hoje é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência? Sim. Pois é. O objetivo desta data é conscientizar sobre a importância do desenvolvimento dos meios de inclusão, pois é sabido que o preconceito e a inacessibilidade pública são responsáveis por dificultar a vida dos portadores de deficiência. O humorista piauiense Whindersson Nunes publicou em suas redes sociais um depoimento onde descreve sua experiência com Deus. O Whindersson, que já sofreu de depressão, conta que por diversas vezes já pensou em desistir da carreira. Mas sempre que isso acontecia, coincidentemente, tocava a canção Levanta e Anda do cantor Emicida. O trecho da música que o YouTube fez questão de destacar foi o seguinte: quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos para seguir. Nós conhece a fome e jamais volte para sua quebrada de mão e mente vazias. E essa última frase criava um eco na cabeça dele, como se Deus estivesse conversando, falando para ele seguir, pois a recompensa de tanto esforço estava por vir. O depoimento do Whindersson Nunes é emocionante e vale a pena a leitura. E, inclusive, ele cantou essa canção com o próprio Emicida no Festival Girassol que aconteceu nesse último final de semana. Bacana a informação. Realmente o texto do Whindersson é muito emocionante. Vamos falar de política, Pedro? Hoje no quadro Política é a Saída, vamos falar sobre o voto branco, nulo e também sobre o voto útil. E o nosso repórter Carlos Santos entrevistou Josimar Silva, que é doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina. Olá, meus amigos, ouvintes e apresentadores do programa Revista AGECOM. No primeiro quadro, Política Saída desse semestre,
vamos esclarecer sobre o significado e as características do voto em branco, voto nulo e principalmente sobre a modalidade do voto útil, que está cada vez mais explorado pelos candidatos durante as campanhas eleitorais, que são bastante acirradas. Mas quem vai esclarecer sobre este tema é o Josimar Silva, ele que é doutor em Ciência Política pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e diretor da Abrapel, a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. Vamos acompanhar agora a entrevista. Professor, obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vindo ao programa Revista AGECOM. Professor, qual o significado e influência dos votos brancos ou nulos durante uma eleição eleitoral? Os votos brancos e nulos são votos não contabilizados numa eleição, né? Só se conta o voto válido, ou seja, aquele voto dado em um candidato. Então, ou seja, o resultado das eleições só considera os votos válidos. O que o voto branco e nulo pode significar, caso ele chegue em uma proporção alta, aí, por exemplo, 40% de brancos e nulos, é que você tem um número muito grande de cidadãos insatisfeitos, cidadãos que não estão interessados no processo eleitoral, né? Mas, de maneira geral, todas as democracias do mundo não consideram os votos brancos e nulos. Eles são descartados, são considerados apenas os votos válidos ou os votos atribuídos a um candidato ou partido. Professor, eu queria que você esclarecesse também qual a definição sobre voto útil. O voto útil, ele é trazido na literatura como aquele que é direcionado a um candidato, né, que você tem uma menor rejeição. Por exemplo, agora na competição para as eleições para presidente da República, para governo do Estado, a gente tem vários candidatos, né? Nesse contexto, percebendo que a decisão será tomada entre os dois principais candidatos, entre os candidatos que têm maior intenção de voto, seja pelo resultado das pesquisas eleitorais, ou mesmo pela própria percepção dos cidadãos, aqueles candidatos que têm mais chance de vitória ou que têm maior visibilidade, os cidadãos acabam optando por aquele candidato que menos rejeita, né? Nesse caso, pode ser pela preferência por um dos dois principais candidatos, ou pode ser pela menor rejeição a um dos dois candidatos. Quando se quer que o outro não ganhe de nenhuma forma, então prefere-se o candidato A ou B, né, a depender também do grau de rejeição que tem pelo outro candidato, né, pelo candidato B, por exemplo, né. Então, nesse caso, a gente tem aí essa ideia de voto útil. Professor, na sua avaliação, o voto útil está presente neste ano de 2022? O voto útil está presente, sim, nas eleições de 2022. Sempre terão cidadãos pensando de maneira estratégica como dar o seu voto, né? Porém, o que as pesquisas indicam é que nesse voto útil, ele não passa aí de 4%, 5%, 6%. Nunca é algo muito significativo assim, né? Alguns candidatos investem no voto útil, principalmente nessa reta final. Agora mesmo nós estamos vendo o candidato a presidente Lula falando desse voto útil, né? De certa forma tentando tirar votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet e agregar esses votos a ele. Da mesma forma, nós estamos vendo a campanha do Bolsonaro, né, apresentando cada vez o Lula como esse grande inimigo e que, portanto, precisaria votar em Bolsonaro, né? Nós temos essas duas campanhas tentando angariar esse voto útil, né? Nós sabemos que esse não é um número tão expressivo de eleitores que vão chegar a esse voto útil, mas que pode ser definidor, por exemplo, de que a campanha termine já no primeiro turno e que não tenha segundo turno, né? Caso um dos candidatos dos principais, Lula ou Bolsonaro, consiga chegar a 50% mais um dos votos, ou seja, metade de todos os votos, os votos válidos, né? Sejam dados a um dos dois candidatos. Em algumas pesquisas deste ano para o governo do estado, podemos observar uma grande parcela de pessoas indecisas, pessoas que não sabem em quem votar, ou pessoas que irão votar em branco. Na sua opinião, por que isso está ocorrendo e qual o motivo dessa grande quantidade de pessoas indecisas?
As eleições para governo do estado, e não só aqui no estado do Piauí, em vários outros estados, tem aparecido esse grande número de pessoas com indecisão do voto. Isso é comum em eleições, na verdade a exceção é a eleição para presidente, agora que tem pouco número de indecisos, baixo número de indecisos, porque os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, já são muito conhecidos, mas nas eleições para governo do estado, especialmente aqui no estado do Piauí, os dois principais candidatos são pouco conhecidos. O Silvio Mendes é conhecido apenas aqui em Teresina e o Rafael Fonteles conhecido por poucas pessoas, né? Agora mais conhecido em Teresina, né? Nesse período eleitoral, mas ainda muito desconhecido no interior do estado, e os dois candidatos, tanto o Silvio quanto o Rafael, desconhecidos no interior do estado, né? Então isso gera uma quantidade de pessoas indecisas e torna a campanha eleitoral, dá à campanha eleitoral um papel mais importante ainda, que é a campanha eleitoral que vai ativar essas pessoas a pensarem sobre política, a procurarem informações sobre os candidatos e, portanto, tomarem a decisão do voto, né? Então, nesse contexto é que nós teremos esses candidatos decidindo, esses eleitores decidindo em quem votar. Então a campanha torna-se muito importante nesse momento, porque ela vai trazer essas informações que o eleitorado precisa para poder tomar a decisão. Professor Josimar, eu quero agradecer a sua disponibilidade e colaboração para o quadro Política e a Saída de hoje. Fique à vontade para as suas considerações finais e acrescentar algo ainda durante a sua participação aqui no programa Revista GECOM. Nós estamos aí há poucos dias das eleições, 11 dias das eleições. Nesse momento, então, é extremamente importante que o eleitorado ele veja seus candidatos, vejam as propostas, acompanhe, inclusive, horário gratuito de propaganda eleitoral, para tomar a decisão de maneira consciente, responsável e pensando, né, que essa decisão impacta aí nos próximos anos, na gestão e na decisão sobre vários temas, né? Se vai ter remédio lá na farmácia, no postinho de saúde, se vai ter médico, se vai ter estradas, infraestrutura, se vai ter redistribuição de renda, se vai ter ampliação das vagas nas escolas, nas universidades, melhor infraestrutura de educação. Então, tudo isso é resultado direto, indicado pela nossa posição, pela nossa decisão no próximo dia 2 de outubro. Então, é hora de pensar sobre isso e tomar a melhor decisão, pensando aí numa projeção de futuro dos próximos 4 anos. É isso, muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Nos vemos em um outro momento. Olá, meu amigo ouvinte, estou de volta com o quadro AG Conto, que é uma releitura do Minuto Poesia, que vocês acompanharam no semestre passado. E a Tainara recentemente leu um livro chamado Tudo o que Acontece Aqui Dentro, do Júlio Hermann, que é autor que já conta com 3 obras publicadas. O conto se chama Não Morra Engasgado. Ela vai ler agora um trecho do conto. Não morra engasgado. Sabe uma coisa que deve doer? Morrer engasgado. E quando eu digo morrer engasgado, não é morrer com alguma coisa que te fecha a garganta, mas com algo que ficou entalado e vai perfurando feito britadeira, um pouco mais embaixo, ao lado esquerdo do peito. Morrer, nesses casos, é ver alguém partir. Aprendi com a vida que, quando a gente não diz o que sente, o outro vai embora sem saber que talvez tivesse motivo para ficar. Aprendi depois de virar passado para um monte de gente. O problema, meu caro ouvinte, é que se remamos contra a maré, vomitando as coisas todas para não morrer engasgado, somos taxados de atirados. Ei, mas qual o problema em dizer para o outro o que a gente sente? Qual o problema em cair de cabeça em águas profundas e convidar o outro para navegar junto? Já passou pela tua cabeça, ouvinte, que o outro pode estar com o remo na mão esperando o convite? Todo dia, um bando de gente tem passado porque não tinha um motivo para ficar. Ou até tinha, mas não viu. Todo dia, um bando de gente fica sozinha na orla, por medo de se atirar no mar, por medo de dar de cara com a onda que o engula e leve o remo embora. Deixar alguma coisa entalada na garganta nos faz acordar todos os dias com o pensamento em uma coisa que poderia ter sido, mas não foi.
Se eu puder te dar um conselho, meu caro ouvinte, é esse. Se atira. Se atira, pois é melhor tu encarar um naufrágio do que o espelho toda manhã, convivendo com o que não é e poderia ter sido. Se atira, ouvinte, que lá embaixo, nas profundezas, o mar é mais bonito. Se atira, pois encarar as ondas é bem melhor do que permanecer assistindo a tudo da orla e vendo o barco ir embora. Se atira, pois morrer engasgado deve doer. E do outro lado, pode ter alguém com remo na mão te esperando para navegar. Meu caro ouvinte, você acabou de escutar o livro que a Tainara recentemente leu. Então vale dar uma pena dar uma conferida e é uma dica muito importante para a leitura de vocês. E estamos saindo aqui do AG Conto e já entrando em outra coisa também que é bem profundo, que engloba a poesia, que é viagem. Vamos falar de roteiros. E por que não começar pela nossa belíssima capital, Teresina? Você sabia, ouvinte, que Teresina é a única capital nordestina que não é banhada pelo mar? Mas isso não quer dizer que ela não tenha as suas atrações. Teresina tem muitos pontos turísticos, uma culinária típica, um lindo artesanato local, em madeira, cerâmica e barro, e muito mais. A cidade é cortada pelo rio Poti e Parnaíba e tem uma bela orla ribeirinha, é muito arborizada e tem vários parques. Vamos te ajudar, ouvinte, a montar um roteiro incrível para conhecer nossa capital. Podemos ver de perto a confluência dos rios Poti e Parnaíba num parque ambiental do Encontro dos Rios. No mesmo local, há um restaurante flutuante com opções de peixes no cardápio. E há várias lojas no mesmo espaço com peças de cerâmica de todos os tamanhos e estilos. Se você estiver passeando ali pelo centro, verá construções históricas. A mais conservada é o Palácio do Karnak, onde é a sede do nosso governo, do governo do Piauí. Ali do ladinho você já vê a igreja de São Benedito, que começou a ser construída em 1874 e demorou 12 anos para ser concluída. A igreja foi tombada por sua importância cultural. E o mirante é uma das atrações do complexo da Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada é um cartão postal que ganha uma iluminação colorida à noite. Ela foi projetada em 2010 para as comemorações dos 15 anos da cidade e liga as regiões central e leste da cidade através do rio Poti. O mirante está a quase 100 metros de altura. O mezanino, em estrutura metálica, permite uma visão maravilhosa de 360 graus da nossa querida cidade. Também temos o Museu do Piauí, onde você encontra aproximadamente 7.000 peças que contam a história do nosso estado. São fósseis e artefatos pré-históricos. É bem interessante visitar. E temos um lugar histórico também, que é o Troca-Troca, que é um comércio de trocas de mercadorias que fica justamente nas margens do rio Parnaíba, que é bastante tradicional em Teresina e fica bem colado do Maranhão. Você estando ali no Troca-Troca, sobe um pouquinho, vai até a Praça Pedro II. Lá você vai encontrar um espaço muito importante para a nossa cultura. Estou falando do Teatro 4 de Setembro, onde é palco de vários espetáculos, nacionais e internacionais. E também temos o espaço Esperança Garcia, que é um antigo memorial Zumbi dos Palmares, que homenageava antigamente um bandeirante. Posteriormente foi nomeado como Memorial Zumbi dos Palmares. Mas agora o local mudou de nome para Esperança Garcia, que foi a primeira mulher advogada negra do nosso país, né? O local é um espaço de cultura com exposições, oficinas de dança, percussão, música, culinária, shows, filmes e inclusão digital, com salas equipadas com computadores e também uma biblioteca no local. O Esperança Garcia fica localizado na Avenida Miguel Rosa. E a Central de Artesanato Mestre Dezinho, que também é um palco de eventos culturais e escola de balé, música e artesanato local, que também fica bem próximo do nosso Teatro 4 de Setembro. E passeando por Teresina, a gente encontra diversos mercados. Quem nunca parou para comer um cachorro-quente ali no mercado da Pissarra, hein? Voltando da baladinha à noite. Os mercados de Teresina, você encontra temperos fortes e característicos da nossa região, como a pimenta de cheiro, coentro e o cheiro verde. A gastronomia do Piauí deve ser apreciada por qualquer viajante. Estamos encerrando essa edição do programa Revista AGECOM.
Essa edição teve produção de Carlos Santos, Francisco das Chagas, Laísa Vitória, Pedro Henrique, Tainara Carvalho e o professor Josimar Silva. Trabalhos técnicos e direção, Bernardo Silva, supervisão geral de Tiago Melo, coordenação de núcleo, Antônio Pedro. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Rádio AGECOM, a rádio do curso de jornalismo da Estácio Teresina.